Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira nesta edição. Prefeito de Linhares se reúne com representantes da Caixa Econômica Federal e a promessa de que casas populares sejam entregues até março de 2016. Polícia apreende droga, arma e munição em mais uma operação no bairro Aviso. Com as casas e comércio decorados, a cidade já está em clima de Natal. Comércio de Linhares vai abrir normalmente na próxima terça-feira, feriado religioso aqui na cidade. Confira a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Já o professor universitário Dr. Anderson Ramires Pestana fala sobre a proposta de impeachment da presidente Dilma Rousseff em entrevista no último bloco do nosso telejornal. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um acidente entre um carro e uma moto deixou 2 pessoas feridas na BR-101 na tarde desta quinta-feira aqui em Linhares. A batida foi num cruzamento próximo a Perfilados Rio Doce. A gente vê aí as imagens. Os 2 ocupantes da moto, essa moto amarela, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, bastante feridos, e encaminhados para o Hospital Geral de Linhares. A gente nota aí a movimentação, muitos curiosos acompanhando os trabalhos dos bombeiros no resgate aos ocupantes dessa moto. Dezenas de curiosos acompanharam e o trânsito da pista central da rodovia acabou fechado em meia pista. O fluxo de veículos voltou a fluir normalmente alguns minutos depois da retirada dos veículos envolvidos no acidente. Depois de mais um protesto de moradores que querem agilidade na entrega de casas populares no bairro Aviso, o prefeito de Linhares, Nozinho Correia, se reuniu nesta quinta-feira com representantes da Caixa Econômica Federal para cobrar explicações. A promessa agora é de que parte das casas seja entregue em março de 2016. O encontro foi no gabinete do prefeito Nozinho Correia. Em pauta, o prazo para que as mais de 1.600 casas do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal sejam entregues às famílias cadastradas. O resultado concreto da conversa, segundo a prefeitura, foi a promessa da Caixa Econômica Federal de entregar parte das moradias em março de 2016. Por causa da demora na entrega das casas, as famílias se uniram para protestar. Numa das manifestações, eles chegaram a fechar a rodovia S-358, que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. Já nesta quarta-feira, o protesto foi em frente à prefeitura. Eu falei ontem para o pessoal que está fazendo o manifesto aqui, eles têm razão, eles precisam das suas casas. Agora, nós não temos culpa nenhuma, essa culpa é do governo federal, da Caixa Econômica, que por isso eu chamei eles aqui hoje para eles decidir isso. O que foi preciso fazer, nós fizemos a favor do povo. E agora vamos aguardar, quanto mais breve possível, cobrei deles a posição da população que precisa de suas casas. Ainda de acordo com a prefeitura, as exigências feitas em relação à obra de construção de um dique foram para evitar problemas futuros para os moradores. Como o prefeito bem disse, é a segunda vez que nós sentamos com a Caixa essa semana. O município é proativo nesse sistema, porque nós temos a necessidade de entregar essas casas, nós desejamos a entrega das casas, mas também nós temos o nosso limite de responsabilidade. A responsabilidade hoje ela envolve extremamente a Caixa Econômica Federal, porque nós colocamos condicionantes quanto à entrega do empreendimento. Por conta de quê? Nós precisamos de um plano de contingência no polder que será construído, porque nós precisamos proteger aqueles que vão morar ali contra qualquer incidente futuro. Nós precisamos de garantias da parte da engenharia, que nada está sendo feito fora da normalidade, inclusive da parte de engenharia. Então, o município tem assumido atos de responsabilidade em favor do cidadão e dos beneficiários daquelas casas daqui para frente. Nós tentamos falar com os representantes da Caixa Econômica Federal, mas eles não quiseram gravar a entrevista. A assessoria de comunicação da instituição também não respondeu aos nossos e-mails enviados. E a polícia apreendeu maconha, arma, munições e balança de precisão numa ação na manhã desta quinta-feira. Foi no bairro Aviso. Um menor de 17 anos também foi apreendido. Ele já tinha várias passagens pela polícia por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, mas ficou apenas 2 anos na unidade socioeducativa de internação, a UNIS, de Cariacica. Ações como esta têm ocorrido com frequência na cidade e, de acordo com a Polícia Militar, tem ajudado a diminuir, inclusive, o número de homicídios no município. Vamos conferir a coluna Direitos e Deveres com o nosso advogado Cleilton Mendes. Confira aí. Seja qual for o motivo que leve uma pessoa a querer o divórcio,
A principal recomendação que eu dou como advogado é de que essa separação se faça de forma consensual, que ela se faça de forma amigável. Para que você entenda bem, a legislação brasileira ela concede duas formas de divórcio. Uma é litigiosa, a outra é consensual. Na forma litigiosa, um dos cônjuges ingressa com uma ação contra o outro cônjuge, cada um tem que contratar um advogado, que tem que apresentar a defesa, e depois é marcada a audiência, e depois dessa audiência há uma ampla discussão sobre os mais variados assuntos, daí sai a sentença, e quem não se sentir satisfeito com a sentença ainda pode recorrer. Um processo dessa natureza leva facilmente mais de um ano, e sinceramente, por melhores que sejam os advogados das partes, ao final o resultado é praticamente o mesmo no que tange a divisão de bens. Agora, se o casal consegue conversar e chegar a um consenso sobre o que vai ficar para quem, com quem vai ficar a guarda dos filhos, como é que vai ser feita essa visitação, valor de pensão, fica tudo mais fácil. E fica mais fácil por vários motivos. Um deles é que nessa situação, o juiz do caso é o próprio casal. Você imagina o seguinte, vão ser os próprios divorciantes que irão definir cada detalhe da separação, cabendo o juiz apenas assinar embaixo, literalmente. É o que a gente chama de homologação judicial, ou seja, o juiz confirma e valida os pontos definidos pelo casal. Outro ponto positivo é o tempo. Num processo de divórcio consensual, dependendo do caso, é dispensado até a audiência, e o tempo da ação se reduz em mais de 60%. Um dos melhores pontos é porque é mais barato. Em decorrência da maior facilidade do procedimento e menor tempo de trabalho despendido, a OAB recomenda que os valores de divórcios consensuais sejam menores do que os cobrados no caso de divórcio litigioso. Então você economiza também com honorário. No divórcio consensual, há também a possibilidade de que ele seja feito diretamente no cartório, num procedimento simples, rápido e desburocratizado. Só que eu lembro que, de qualquer forma, a lei exige a presença de um advogado e, nesse caso, é necessário que o casal também não tenha filhos e que esses filhos sejam maiores de idade. Se houverem filhos menores, o divórcio tem que ser feito obrigatoriamente pela via judicial. Para finalizar, eu quero que entendam que eu não estou dizendo que o casal deve se divorciar com os melhores amigos. É claro que sempre existem traumas no rompimento de qualquer relação conjugal e muitas vezes o diálogo é até impossível. Só que nesses casos vale a pena contratar um advogado habilidoso para mediar o conflito e mesmo que várias reuniões sejam necessárias até chegar nesse acordo, é ainda muito melhor e muito mais rápido do que passar anos litigando num processo. Até a próxima. Obrigado, Dr. Cleiton, pelas informações e até a próxima coluna Direitos e Deveres na semana que vem. A gente vê agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira de sol com chuva à tarde. Em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 36 graus. Colatina, mínima de 20, a máxima pode chegar a 37. São Mateus, a mínima de 23 e a máxima 34 graus. Já em Vitória, temperaturas mais amenas, mínima de 21 e a máxima 32 graus. Daqui a pouquinho você vai ver, depois do nosso intervalo, com as casas e o comércio decorados, a cidade já está em clima de Natal. É um minuto só. Nem a crise tirou o ânimo do linharense de investir na decoração natalina. É claro que muita gente está tentando economizar, mas o clima de Natal já desponta com todo o seu brilho pelas ruas da cidade. O clima de Natal já pode ser percebido em Linhares. São guirlandas, pisca-piscas, presépios, que enfeitam ambientes internos e externos das residências. A criatividade está por todos os cantos. Nesta casa mesmo, o proprietário resolveu investir pesado na decoração. Só que não, aqui os materiais utilizados foram todos reciclados. Dona Arlete também seguiu esta linha e reaproveitou enfeites de anos anteriores. Esse ano, você pode observar que tudo meu foi reciclado. Praticamente tudo. A única coisa nova que eu fiz foram 2 soldadinhos de chumbo, que a minha cunhada, com a habilidade dela, né? Mas o restante é tudo coisa reciclada. Por causa da decoração de Natal, todos os anos, isso já há 13 anos, a casa de Dona Arlete vira ponto turístico nesta época do ano aqui no município de Linhares.
Cada detalhe, cada enfeite chama a atenção de quem passa aqui pela rua do bairro Conceição. E isso principalmente à noite, quando as luzes são acesas. Amo, adoro o Natal. Eu sou apaixonada pelo Natal. Assim como existem pessoas que são apaixonadas por viagens, joias, carros, eu sou apaixonada pelo Natal. Para quem se inspirou e suspirou na linda decoração de Natal de Dona Arlete e deseja entrar no clima natalino, ainda há tempo. Nesta loja aqui no município de Linhares existem enfeites para todos os gostos e bolsos. Só que por conta da crise econômica que atinge todo o país, a gerente da loja aqui informou pra gente que as vendas já tiveram uma queda de 30% este ano, se comparadas ao mesmo período do ano passado. É isso mesmo, Carla? A gente pode dizer que em torno de 30%, sim, mas já era esperado, porque a gente tem essa mudança no país desde o começo do ano, teve um aumento, né, na energia elétrica, que contribui para diminuir a venda de piscas, né, por causa do gasto de energia. E a crise também, não só no nosso comércio, mas no comércio em geral, né? E a gente já imaginava, mas está melhor do que a gente previa, né? As pessoas, querendo ou não, estão enfeitando um pouco as suas casas, tentando alegrar um pouco o final do ano. É o caso do seu José, que mesmo com a atual situação financeira, não deixou de investir na decoração de Natal. Tudo é caro, mas tudo se devagar se arranja, né? Dá um jeitinho brasileiro. Isso aí, com um jeitinho brasileiro tudo dá certo. Que bom, né? Mesmo em meio à crise, esse clima de Natal, ele é muito importante, é muito gostoso e a gente não pode perder nunca, né? Toda essa tradição natalina de todos nós brasileiros. Na próxima terça-feira é feriado municipal aqui em Linhares. É o dia em que se comemora a padroeira do município, Nossa Senhora da Conceição. Por conta disso, a Prefeitura decretou o ponto facultativo no serviço público na segunda-feira. Já o comércio de Linhares vai funcionar normalmente. O acordo coletivo de trabalho entre patrões e empregados foi assinado na última semana e garante lojas abertas também no feriado. Agora vamos ver como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 437 a saca. Arábica 7, R$ 331. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 364 a saca. Com a chegada do verão, cresce o movimento na rodovia Otovarino Duarte Santos, que liga São Mateus ao balneário de Guriri, bastante visitado. Com o asfalto novinho, a preocupação é com os acidentes. Rodovia Otovarino Duarte Santos, acesso principal ao balneário de Guriri, onde residem mais de 20 mil pessoas e no verão chega a 100 mil, de acordo com dados da Polícia Militar. E na próxima temporada, a expectativa é de que esse número aumente ainda mais em função dos rejeitos de minério, que deixou algumas praias impossibilitadas para o banho, pelo menos por enquanto. Com tantas pessoas circulando, o número de acidentes pode aumentar. Por isso, muita cautela e cuidado também com a nova pista. Alguns acidentes têm sido registrados, principalmente na entrada do bairro Liberdade, e não foi difícil encontrar cacos de vidro no chão. Outro ponto complicado é esse cruzamento em frente ao Hospital Meridional, principalmente porque o semáforo está desligado. Por isso, muita cautela e, como diz o ditado, Guriri está logo ali. E agora a gente confere o resumo esportivo do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Começamos com o destaque nacional aqui no Sim Esportes. Parabéns, Palmeiras, grande campeão da Copa do Brasil, temporada 2015, depois de vitória nos tiros livres diretos da marca do pênalti, noite passada no Allianz Arena. E dois jogadores fizeram história. O Dudu Chorão, do Palmeiras, que fez os 2 gols. O Santos descontaria no final, levaria para os pênaltis, e o goleiro Fernando Praz. Ele defendeu um pênalti e ainda fez o gol que deu o título ao Palmeiras.
Por falar em decisão, vamos conferir aí como fica a festa final do Campeonato de Futebol Amador de Soretama. Confira aí na tela. Campeonato de Futebol Amador de Soretama 2015, festa final. Neste sábado, Joerana A e Chumbado, categoria veteranos, a partir das 16 horas no Campo do Aguinaldo. No domingo, 6 de dezembro, a partir das 13 horas, categoria de aspirantes, Itapé e Associação Atlética Chumbado. Na categoria principal, Desportiva e Associação Atlética Chumbado. Muito bem, aí nós divulgamos esta tabela da festa final. Parece que deu tudo certo. Se agradou gregos e troianos, veteranos na sede e principal de aspirantes lá no Rodrigues, conforme queria o Rodrigues, né, Edson, que é o subsecretário de Esporte de Soretama. E aí, Edson? Pois é, Ademar, tudo ok. Por enquanto está tudo jóia. Agora só estamos aguardando lá o público comparecer. E como o Ademar falou, a final do Master 45, Joerana e Chumbado, no Campo do Aguinaldo, às 16 horas neste sábado. E no domingo, a partir das 13 horas, lá no Código Rodrigues, finalistas da categoria aspirantes e categoria principal. Tá, eu creio que vai dar tudo certo. Estamos aí confiantes numa grande festa nessa final, Temar. Todo mundo feliz já no clima de Natal. Opa, com certeza. Um presente aí, então, para o Rodrigues, que vai sediar esta grande festa. E, gente, estamos no último bloco do Sim Notícias e nesse último bloco nós vamos conversar sobre o processo, o pedido de impeachment da presidente Dilma, né, que a Câmara deu início nesta quarta-feira, uma ampla discussão. Hoje foi lido todo esse documento, esse relatório desse processo. E para entender um pouquinho toda essa questão desse pedido de impeachment, eu recebo o doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, professor de Ciência Política da Faculdade Pública de Linhares da Facere, o professor Anderson Ramírez Pestana. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, nós vivemos isso em 1992 com o ex-presidente Collor, né? E mais uma vez estamos aí diante de um possível pedido de saída, de impeachment, de impedimento da presidente Dilma, né? Parece que é uma volta ao passado, né? Uma situação que nos traz assim uma grande reflexão. O que é exatamente, como funciona o processo de impeachment, professor? Muito bem. O processo de impeachment é algo bastante complexo para a sociedade. Ele influi, de uma certa maneira, o âmbito jurídico, social, a questão política, influencia a economia, é algo não muito agradável a se enfrentar. Mas algumas vezes acontece a necessidade de se passar por um processo desse. Bem, o processo de impeachment é, na verdade, um impedimento. A palavra impeachment vem da língua inglesa, que significa um impedimento no âmbito político da condução da nação por meio do chefe do Executivo Federal. Pois bem, o artigo 85 da Constituição prevê que se o chefe da nação, no caso o presidente da República, cometer algumas infrações ali naquele artigo descritas, ele deve sofrer um processo e ali naquele processo ele será acusado e terá direito de defesa. Como seria em qualquer outro processo? Exatamente, exatamente. Mas por se tratar do chefe da República Federativa do Brasil, existe uma situação particular, porque é a única pessoa em toda a nação que tem a característica de ser chefe do Estado brasileiro. Entendi. Né? Então, o que acontece? Havendo uma notícia, alguém, qualquer pessoa, né, tomando conhecimento, isso é qualquer cidadão brasileiro pode, tomando conhecimento de um crime previsto no artigo 85 da Constituição, apresentar ao presidente da Câmara dos Deputados a informação de que o presidente da República, no caso a nossa presidente Dilma, teria, em tese, cometido alguma infração. E foi o que aconteceu, né? Foram juristas, né? Na verdade foram vários pedidos, né? Vários requerimentos colocados lá. Sim, foram dezenas, porém apenas um foi aceito, que foi capitaneado pelo professor Hélio Bicudo, um dos fundadores até do Partido dos Trabalhadores, né? Mas é um jurista de renome nacional e até internacional. Entendi. E ele então entendeu que o governo da presidente Dilma teria infringido um dos incisos do artigo 85. Então ele encaminhou para o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara, o que ele faz? Ele vai analisar se existe ali
veracidade, fundamento mesmo, fundamento jurídico, amparo legal para dar início àquele procedimento. E aí ele analisa e decide, vou dar início ou não. E ele decidiu dar início. O que ele faz agora? Ele cria uma comissão especial e aquela comissão formada ali por deputados vai fazer uma análise se aquele entendimento dele é coerente ou não. Se a comissão entender que realmente estão ali presentes os elementos para abrir um processo, e lembre-se, até agora não existe abertura do processo. Entendi. Até essa data não existe. É só uma proposta, uma possibilidade. Né? Essa comissão especial que está sendo criada hoje, né, ela vai, então, entendendo ali haver alguma situação que comprove, né, a infração de crime de responsabilidade da Presidente da República, será então encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados. Entendi. Eles terão terá que ter a maioria absoluta dos membros, terão que votar e dizer realmente tem que se abrir um processo de impeachment. E aí volta para a comissão especial e essa comissão especial então encaminha esse procedimento para que o Senado faça o julgamento da Presidente. É o Senado quem julga. Exatamente. É um processo com uma particularidade, me desculpa a interrupção, tranquilo. É que o Senado irá julgar, porém, quem vai presidir aquelas reuniões do Senado para julgamento, se é que vai haver julgamento de impeachment, o Senado será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal. Entendi. Agora, o senhor disse uma coisa interessante, qualquer brasileiro, o senhor, qualquer outra pessoa, pode fazer um requerimento desses, então? Sim. Entendi. Qualquer brasileiro, né, qualquer pessoa que tenha nacionalidade brasileira poderá apresentar um pedido, obviamente fundamentado, ao presidente da Câmara, sugerindo a abertura de um processo de impeachment. Porém, desculpa, se a pessoa falar, simplesmente por falar, e sem ter prova, aquilo cabe... Pode voltar para cima. Com certeza, né? Será responsabilizado. Isso acontece também em todos os níveis, professor? Municipal, estadual também? Sim. Qualquer cidadão tem autoridade, autonomia para poder propor um processo desse? Perfeitamente. Com a sua responsabilidade, quem né? acusa, quem fizer a acusação, não pode ser uma acusação infundada. Vai ter que provar isso. Vai ter que fazer prova sob pena de ser condenado depois por uma acusação falsa. Entendi. Que bom. Professor, o procedimento de impeachment da presidente Dilma acontece, como eu disse, né, exatamente no momento em que a Câmara também passa por um processo de muito desgaste, há um processo aí de possível cassação do próprio presidente da Câmara dos Deputados. Isso também não pode ser uma maneira assim de desviar o foco? Como que o senhor vê isso politicamente, né, lá em Brasília? Eu não sou filiado a nenhum partido político, né? Eu sou... da política, eu trabalho academicamente como professor de ciência política e então faço a minha análise com bastante imparcialidade. Ao dizer que, a meu ver, falta credibilidade ao presidente da Câmara para conduzir os trabalhos, porque ele possui contra ele, né, existem contra ele inúmeras acusações graves com indícios bastante fundamentados e que eu creio que ele deve ser afastado, até por ordem do Supremo Tribunal, se for o caso, da presidência da Câmara. Então, falta credibilidade. O que eu percebo é que você que está nos assistindo agora, e como nós aqui também, todas as pessoas, aqueles brasileiros, em qualquer lugar da nação, vai encontrar pessoas que vão dizer, eu votei na presidente Dilma, e pessoas dizendo eu não votei na presidente Dilma, por vários motivos. E há uma tendência de quem votou defender a presidente. Claro. E há uma tendência de que quem não votou acusar ou dizer que ela merece sair e tal. Porém, um processo de impeachment não é bom para a nação. Não é bom para ninguém. Para ninguém. Ele é muito mal, é uma coisa... ele machuca a estrutura do Brasil. É como se enfraquece a democracia. Exatamente. É como se fosse um procedimento cirúrgico gravíssimo que corre-se muito risco nesse procedimento. Só se pode fazer no extremo, numa situação extrema. Então, olha só. Golpe, como muitos dizem, eu vejo as redes sociais falarem várias coisas e nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente compartilha, porque nem tudo tem uma fonte segura. Mas golpe não é, juridicamente falando... Não pode-se dizer que o impeachment... Não, porque a presidente Dilma, não sei se vocês acompanham a posse de um presidente no Brasil, o primeiro ato é ir no Congresso Nacional e colocar a mão sobre a Constituição e fazer um juramento. Exatamente. Então ela está sendo acusada de violar esse juramento, seria um perjúrio.
E muitas pessoas entendem o que é perjúrio. Então, assim, ela estaria violando o compromisso que ela teria feito com a nação inteira. Então, caso isso seja verdadeiro. Então, assim, não seria golpe porque existe a previsão, quando ela assumiu, ela jurou isso. Também, não é certo ficar muitas pessoas falando, assim, sem fundamento, que tomara que saia, tomara isso, desejando mal. Até porque, querendo ou não, ela é a presidente de todos nós. Sim. Né? Então, quem votou e quem não votou. Professor, os que estão na linha de sucessão também têm muitos problemas, né, com a justiça, com essa questão da Operação Lava Jato, o próprio vice-presidente Michel Temer, o presidente do Senado. O senhor acha que isso também pode trazer alguns problemas para esse processo aí e pode até comprometer o andamento desse processo? Muitas perguntas me são feitas, né? Inúmeras pessoas, jornalistas e estudantes, me ligam, me procuram e me perguntam acerca disso. Realmente, de fato, existem algumas particularidades na nossa Constituição Federal acerca da presidência da República. Então, uma consideração que eu preciso fazer acerca disso. Caso a presidência da República receba uma notificação de condenação num processo de impeachment, o chefe do executivo tem que ser afastado, ou seja, a presidente Dilma terá que ser afastada. Num processo de impeachment, ela sai e assume o vice-presidente. Sim. Se o vice-presidente não puder assumir, me parece que o vice-presidente Michel Temer não tem nenhuma acusação que impossibilite ele de assumir. Hoje não. Hoje não, né? Pelo que eu tenho conhecimento, ele não tem esse impedimento. Mas logo após vem o presidente do Senado, da Câmara, todos eles, e o ministro do Supremo Tribunal, eles também estão na linha sucessória. Então, assim... Tem uma situação muito particular. E alguns ministros do Supremo Tribunal receberam ali uma notícia desagradável de ter sido mencionados em uma gravação que um senador foi preso recentemente. Então, ficou um clima chato, ficou uma coisa ruim. E o povo brasileiro, né, todos que estão nos assistindo, alguns... não, mas a maioria apresenta uma desconfiança, uma falta de credibilidade na política brasileira, o que não é bom, né, para todos nós. Bom para ninguém, né? Exatamente. Isso no exterior, por exemplo, como as outras nações veem uma situação como essa, professor? Infelizmente, não está havendo uma repercussão positiva no exterior. Jornais norte-americanos, europeus, asiáticos, todos estão noticiando esse processo de impeachment da presidente. O problema é que em outras nações isso é muito grave. Em nações como o Japão, políticos acusados por muito menos cometem até suicídio. Então, para certos povos com outros costumes e outras culturas, isso é muito pesado, isso é fechatório, isso é muito ruim. Traz um prejuízo muito grande para a imagem do país. Exatamente, isso traz uma imagem ruim. Não sei se vocês recordam, acredito que sim, há tempos atrás, na França, houve um atentado terrorista contra um jornal satírico. E aquele jornal, não quero aqui mencionar o nome, mas ele faz muitas charges até pesadas. Exato. Né? Então, aquele jornal, nessa semana, lançou uma charge bastante constrangedora para o povo brasileiro. Quem está nos assistindo poderá acompanhar nos jornais. Algumas informações, por exemplo, o Facebook nem coloca, porque é muito forte a imagem, dá a foto, um desenho da nossa presidente em uma situação um pouco desagradável, fazendo uma crítica vexatória, não apenas à nossa presidente, mas toda a nação brasileira. Toda a nação, só porque ela é a chefe da nação. Isso, de certa forma, afeta como um todo o país, economicamente e tudo mais no futuro, né? Pode trazer alguns prejuízos nesse sentido também, né? Eu creio que o aspecto econômico está prejudicando demais o governo da presidente Dilma. E quando ela recebe quando a economia recebe informação que há um processo de impeachment, então me parece que os economistas, pelo menos alguma parte deles, ficam satisfeitos. Tanto é que a Bolsa de Valores teve uma repercussão interessante. Na Bolsa de Valores de Nova York, as ações da Petrobras aumentaram os seus valores entre 4% e 6%, quando eles receberam a notícia de que estava sendo iniciado um procedimento de impeachment da presidente. Justamente em virtude dessa credibilidade. Né? Entendi. Quero agradecer muito aqui a presença do professor Anderson Ramírez Pestana, é professor de Ciência Política da Faculdade Pública de Linhares, da FACELI, é doutor em Ciências Jurídicas, ajudando a gente a entender um pouquinho esse contexto. Quem é muito jovem talvez não se lembre, né? Mas quem já tem mais aí de 35 anos deve se lembrar do processo de impeachment contra o presidente Collor, né? Foi um momento muito turbulento para o nosso país, politicamente, economicamente. A gente volta a viver esse cenário. É óbvio que não está se dizendo aqui que o processo de impeachment já está
instalado, né? Tem todo um caminho a andar. É possível que nem chegue a se concretizar, né, professor? Sim, isso é pode possível. acontecer. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui, né, nos ajudando a compreender esse cenário, e vamos torcer para que algo de bom, boas notícias venham, porque realmente a gente está cansado de notícia ruim. Né? Infelizmente é algo desagradável. Uma particularidade, não sei se você me permite, mas o Fernando Collor, ele recebeu ali a notificação e foi aberto o processo de impeachment, mas ele não chegou a ser condenado porque ele renunciou na iminência de receber a condenação ou a absolvição. Né? Tá certo, mas como o senhor mesmo diz, perde todo o país, né? É verdade. A democracia sai enfraquecida. Uma coisa, eu não digo exatamente a democracia, porque, querendo ou não, a Constituição foi criada pelo povo. Exato. Mas, assim, que economicamente, socialmente, politicamente, há um desgaste muito grande. A estrutura do país fica abalada. E nós já estamos sofrendo. O povo brasileiro trabalha de sol a sol, pessoas lutam com dificuldade e essa crise política, moral, econômica prejudica todos nós. Tá certo. Muito obrigado, professor Anderson Ramírez, nos ajudando a entender um pouco esse contexto. E você, claro, pode sugerir, né, assuntos aqui para o nosso telejornal, para as nossas entrevistas aqui do último bloco. O e-mail para você enviar sugestões é pautalinhares@redesim.com. Acesse também todo o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com/tvclinhares ou no nosso canal direto lá no YouTube. O nosso telefone é esse aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.